Fala aí, cavalos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Horsepower Pro. Eu sou o Hugo Abá e hoje trago um vídeo para fechar essa semana maravilhosa, essa semana incrível que foi pro meu trabalho e também acredito que pro fisiculturismo brasileiro, pros fãs do esporte. Essa semana a Muscle Contest trouxe duas grandes lives pro YouTube. Na terça-feira falamos com Lee Haney e nesta sexta-feira falamos com Phil Heath. Então foi uma honra para mim, pro Leandro Ost, pro Caramelo. O Terry e o Tamer já são amigos dos caras, então pra eles é sem novidades, mas pra nós que somos meros mortais, amantes do esporte, pra gente foi um privilégio e tanto. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito honrado e por isso recomendo a você ir até lá o canal da Muscle Contest, a se inscrever, a deixar seu like e assistir as lives completas porque vale muito a pena. Mas eu trago aqui pra vocês um trechinho bem legal da live onde o Tamer pergunta pro Phil Heath, assim como perguntou para o Lee Haney, quais são os bodybuilders favoritos dele, do tipo, quem tem o melhor peito, o melhor braço, a melhor perna. É uma pergunta interessante de se fazer, eu acredito que ele sempre vai fazer essa pergunta para os entrevistados, porque assim a gente consegue conhecer os gostos dele e quem foram as inspirações do atleta. E o Phil Heath, diferente do Lee Haney que especificou cada um deles, o Phil Heath falou de uma forma geral quem foram as principais inspirações dele, os atletas que ele mais se motivou e mais inspirou ele no começo da carreira, e ele disse que ele foi um atleta da época das revistas, né? Não da época das redes sociais. Tudo que ele aprendeu, tudo que motivou ele veio através das revistas, então tipo, ele queria ter um braço igual ao do Kevin Levrone, ele pegava a rotina de treino do Kevin Levrone que tinha na revista Flex, a rotina de ombro dele, dicas de peito do Arnold, porque ele queria ter um peito grande, bonito, igual ao do Arnold. Então o Phil Heath diz isso pra gente na live, que ele sempre se espelhou nos caras através das revistas, e ele tentou fazer um bom trabalho ao longo da carreira dele, e modéstia à parte ele diz que acha que fez um bom trabalho, né? O cara conquistou um físico extraordinário, foi 7 vezes Mr. Olympia, podendo ganhar ainda mais vezes. Então eu achei que foi um trecho bem interessante, eu trago aqui pra vocês, resumidamente, e depois desse trecho eu deixo pra vocês aqui também o trechinho da discussão que nós fizemos no final da live, depois que o Phil Heath saiu, sobre como foi o comportamento dele, como ele se portou na live e como o Phil Heath está atualmente, porque ele está se demonstrando muito, mas muito confiante mesmo. A gente sabe que ele já tinha o ego lá em cima, a motivação lá em cima, um psicológico muito forte, mas a gente pôde perceber que depois da derrota dele, ele está melhor ainda. Ele está com a cabeça mais focada, está com mais sangue no olho. E ele disse isso, ele disse que ele vai entrar confiante porque ele tem 7 títulos e tem uma derrota. Então a derrota não foi uma coisa que ele quer apagar, uma coisa que ele quer deixar pra trás. A derrota pra ele foi uma coisa que significou algo importante, que ele precisava melhorar, que ele precisava, dar um start ali pra voltar ainda melhor, porque alguma coisa estava se perdendo no meio do caminho, a gente sabe qual é. Então foi interessante. O Phil Heath é um cara de uma personalidade muito forte. Ele disse também que eu concordo que muitas vezes ele foi mal compreendido nas redes sociais. Ele é um dos atletas, talvez o primeiro Mr. Olympia que teve que lidar com redes sociais. Antes dele, as redes sociais praticamente era nula, não tinha esse contato com os fãs, não tinha essa oportunidade de você debater com os fãs, conversar com os fãs falarem de você. Então ele teve sempre que lidar com isso de uma maneira positiva, muitas vezes negativa, mas ele disse que muitas vezes ele também foi mal compreendido. Ele disse que ele sempre tentou mostrar uma personalidade forte, de confiança, na intenção de tentar um pouco atrapalhar os seus rivais, assim como o Arnold fazia. Vocês devem lembrar que assistiu o Pumping Iron, que o Arnold fazia um jogo psicológico em cima do Lou Ferrigno e de todo mundo. Ele se demonstrava o tempo todo muito confiante, muito determinado, muito pronto para ganhar de todo mundo, e isso de certa forma incomodava geral. E essa mentalidade do Arnold ele sempre tenta aplicar também, e ele disse isso pra gente. Mas tire suas conclusões, assista aqui, assista lá também e comenta o que você acha do Phil e o que você espera que aconteça nesse Mr. Olympia 2020. Espero que goste desse vídeo, se inscreve no nosso canal, grande abraço, tamo junto, é nóis, vai cavalo! Ladies and gentlemen, Mr. Olympia, Phil Heath.
Você construiu um corpo perfeito. Se você tivesse construído um corpo perfeito, o melhor bodybuilding de todos os tempos, o cara que realmente é imbatível. Quem tem o melhor peito? Who has the best chest? Quem tem a melhor costa, as melhores pernas, os melhores braços? Quem é o melhor bodybuilding para o Phil Heath? Construa ele. Faça o Frankenstein, the Frankenstein. You looked at that person in 2011 through 2017. That's my favorite. Phil Heath falou que durante a carreira dele, entre 2011 e 2017, foi quando ele tentou realmente mostrar todas as grandes partes corporais que ele admirou no passado, como Arnold Schwarzenegger, como Ronnie Coleman, o peito do Arnold Schwarzenegger, as costas do Ronnie Coleman, Kevin Levrone, Sean Ray. Então ele tentou realmente imitar esses caras, e ele falou, olha, eu sou uma geração das revistas, então eu via as revistas, eu via o corpo do Kevin Levrone, eu via o corpo desses caras, eu copiava o treinamento desses caras e eu executava. E minha carreira inteira tem sido eu tentando alcançar os grupos corporais desses caras, e ele acha que entre 2011 até 2017 ele conseguiu chegar bem perto deles. I was going to say real quick, and the last part was mentality. I would say mine. O Phil Heath falou também da mentalidade. Ele falou, olha, eu tenho muito orgulho da minha mentalidade durante todos esses anos. Eu fui o primeiro cara, o primeiro Mr. Olympia durante os anos das redes sociais, Facebook, Instagram. E, às vezes, o que eu falava nas redes sociais não era... era realmente para atacar psicologicamente os outros atletas que estavam competindo contra mim. Então, ele falava coisas nas redes sociais e ele queria que os outros atletas ouvissem e talvez isso atrapalhasse eles psicologicamente. Ele tem grande admiração pela mentalidade do Arnold Schwarzenegger, como ele conseguiu mexer com a psicologia dos outros atletas. Do Lee Haney, com 25 anos, já era Mr. Olympia, era um cara centrado em termos de família, negócios, religião. Ronnie Coleman, um cara que não se importava com a quantidade de peso, ele ia fazer aquele peso, e também a determinação quieta do Dorian Yates. Hugo Abá, sua última mensagem para o Phil Heath, rapidinho. Quero desejar ele um bom retorno, que ele consiga voltar com a energia total, revigorado, o físico renovado, que todo mundo está ansioso para ver ele no palco novamente. E como você bem falou, quando ele vira de costas, praticamente o jogo acaba. A gente está ansioso para ver aquelas melhores poses dele novamente. So Phil, Hugo Abá just said that he's cheering for you. All the Brazilian fans are cheering for you. And when he said he gets like incredibly excited when you see your back double bicep, is game over, and all the fans around Brazil cannot wait for that again. Muito interessante a visão do Phil Heath, do que vai acontecer. Eu achei que a coisa mais interessante na discussão do que ele falou é que ele está realmente pronto psicologicamente para chocar o mundo. E você vê que o nível de foco dele é incrível. Então, eu acho que a gente pode esperar um Phil Heath, talvez a melhor versão que a gente já viu. Quando você vê um animal machucado e o animal se cura, ele fica muito mais forte. E eu acho que é isso que aconteceu com o Phil. Eu conversei com ele na Índia e ele era um animal, era um leão que estava machucado e agora estava melhor, mais forte e pronto para explodir de novo. Tarek, seus comentários. Não, eu concordo. Parece que depois dessa live ele está realmente pé da vida. O cara tá pé da vida, ele não tá voltando para sabe, ele tá realmente bravo. Ele tá voltando para detonar, ele não tá sendo tímido. Ele falou, olha, eu tive uma derrota, me machucou e eu tô voltando para dar porrada. Essa é a mentalidade do cara, me surpreendeu. Eu pensei que ele seria um pouquinho mais cauteloso com as afirmações dele, mas não. Ele falou, olha, eu tô voltando para dar porrada. Pelo menos foi essa a minha impressão. O que você acha, Leandro? Cara, é maravilhoso ver a confiança de um Mr. Olympia, né? Que é de um verdadeiro campeão, de um leão, que nem o Tamer falou.
Até na hora que ele começou a falar da derrota, né, aqueles poucos segundos, ele mudou totalmente a fisionomia, o tom de voz, tudo. Você nota, assim, realmente uma fúria dentro do bicho ali. Eu fiquei muito mais ansioso ainda para assistir esse Mr. Olímpia do que já estava antes, e se é que isso é possível. Eu sou um amigo pessoal do Phil, eu falo para você. E você notou isso, Osti. O Phil machucou muito essa derrota para ele. Muito. E era um dos motivos que ele estava pensando talvez em não voltar. E eu e o Tarek conversamos muito sobre isso, lógico. Como juízes do Olímpia, eu produzindo o Olímpia, o Tarek julgando. Será que o Phil vai voltar? Isso machucou ele psicologicamente. Você ganha 7 vezes, você se acha invencível. Só que eu sempre falo isso, o que define um campeão não são as vitórias, são as derrotas. E o Phil Heath, eu garanto para você, ele vai voltar como nunca. Ele está treinando com uma anger, com raiva, né? O Guabá, o que você sentiu da intensidade dele? Ele parece que está pé da Confiança. Vida, A palavra é confiança, né? Confiança total, motivado. Eu acho que a gente até conversou sobre isso. Eu acho que ele não voltaria se ele não tivesse certeza de que estivesse no ponto, de que estivesse pronto para voltar e ganhar o seu título. Eu tenho certeza que ele não quer perder novamente. A derrota fez muito bem para ele, mas com certeza a dor dela ele não quer sentir novamente. Eu tenho certeza que ele vai voltar com tudo. E foi interessante conversar sobre o basquete, falar sobre Michael Jordan. Eu estou assistindo o documentário do Michael Jordan na Netflix e toda vez que eu vejo o Michael Jordan falar, a gente conhece um pouco mais sobre a mentalidade dele, eu me lembro muito do Phil Heath, eu vejo muito do tipo de mentalidade agressiva, de querer vencer a todo custo, do Michael Jordan no Phil Heath. Então eu acho que a mentalidade do Phil Heath é um dos pontos fortes dele. Esse tipo de pergunta que o Tamer fez pro Lee Haney e fez hoje sobre montar o Frankenstein, né, do bodybuilding, as melhores partes e encerrar com a mentalidade, eu acho muito interessante a parte da mentalidade. Daqui 10, 15 anos, a gente continuando fazendo esse trabalho, se Deus quiser, eu tenho certeza que os novos entrevistados poderão estar escolhendo a mentalidade do Phil Heath como uma das melhores da história do esporte, porque realmente é muito forte, é um cara que está pronto para vencer e agora também pronto para perder, porque ele teve essa lição. Então, eu acho que ele está entrando na história também como dos melhores costas, melhores braços e também melhor mentalidade.